Olá, meu querido aluno, seja muito bem-vindo à nossa aula de Direito Administrativo. Nós estamos tratando dos serviços públicos. Agora nós vamos tratar especificamente acerca da execução, ou melhor, da forma de execução dos serviços públicos. Você já sabe que o serviço público é toda atividade material que é atribuída por lei ao Estado, que a desempenha realizando melhorias na vida da comunidade, da coletividade. Trata-se de melhorias diretamente na vida da comunidade, da coletividade, do interesse público. Beleza? Agora nós vamos ver quais são as formas pela qual o Estado ou os delegatários do Estado realizam a prestação desses serviços públicos. A execução dos serviços públicos pode ser feita de maneira direta, ou seja, o próprio Estado, sentido amplo, o Estado diretamente pode promover a realização dos serviços públicos. Estados aqui é União, Estados, DF e municípios. Como assim? Olha, a pessoa jurídica de direito público, a pessoa política, melhor dizendo, integrante da administração pública direta, pode optar por realizar o desempenho do serviço público que a Constituição Federal lhe cometeu diretamente, por meio de seus próprios órgãos. Então a União, por exemplo, presta o serviço de segurança pública por meio da Polícia Judiciária, Polícia Federal. E ela estabelece tudo isso dentro do seu próprio âmbito, sem a criação de novas pessoas jurídicas, seja de direito público, seja de direito privado. Tudo imputado diretamente à União, por exemplo. Se fosse Polícia Civil, o exemplo seria Estados e DF. Tranquilo aqui? Então, a execução pode ser feita diretamente pelo Estado, nessas hipóteses. Aliás, por essas pessoas políticas. No entanto, nem sempre é assim. E essa possibilidade de não serem os serviços públicos desempenhados diretamente pelo Estado gerou a chamada crise do serviço público. A crise do serviço público, do conceito de serviço público, se deu exatamente por conta disso, de eventuais privatizações, de eventuais concessões, de criação de pessoas jurídicas para desempenhos de serviços públicos específicos e, com isso, o conceito de serviço público teve que ser reformulado, trazendo para dentro do conceito a possibilidade de delegação, porque a Constituição Federal expressamente previu isso, e trazendo para dentro do conceito o regime jurídico de direito público, ou pelo menos parcialmente de direito público. Beleza? Estamos juntos até aqui? Então, na execução indireta, nós temos duas possibilidades. Aqui não é o próprio Estado que desempenha a atividade, não é a administração direta, não é a administração direta que desempenha a atividade. Aqui nós estaremos falando de administração indireta e de particulares que não fazem parte da administração pública desempenhando o serviço público. Tranquilo? Então, vamos lá. Ó, esses são os termos que vão cair na sua prova, especialmente esse aqui, ó, junto com... Coloquei entre parênteses, mas é assim, ó. Execução indireta pode ser por meio de descentralização. Descentralização. Por meio de descentralização por outorga de serviço público. Descentralização por outorga de serviço público ou descentralização por colaboração ou delegação. Por colaboração ou delegação. Descentralização, o que você tem que saber em relação à descentralização? Que nós vamos estar tratando de outra pessoa jurídica. Então nós temos personalidade jurídica distinta da pessoa jurídica de direito público criadora. Nós temos personalidade jurídica distinta da administração pública direta. Tranquilo? Então, ó, execução indireta de serviço se dá por meio de descentralização. Ou seja, por meio de uma outra... O serviço público é desempenhado por meio de uma outra pessoa jurídica. Tá. Quando que a execução indireta vai ser feita por meio de outorga? Por meio da outorga, nós temos a administração pública indireta, prestando serviço público. Como assim? Deixa eu apagar aqui. Assim, ó. Quando você estuda as técnicas de descentralização administrativa, nós temos a União, pessoa jurídica política de direito público, integrante da administração pública direta, tá? Que tem a ela atribuída pela Constituição Federal
o desempenho de serviço, exemplo, tá? Serviço postal. A União tem, a Constituição Federal dá para ela o direito e dever de cuidar do serviço postal. Tá, a União ela pode exercer isso diretamente, correto? Pode? Pode. Execução direta. Quando a União faz isso diretamente, ela está promovendo a execução direta do serviço público. Agora, a União pode criar uma outra pessoa jurídica por meio da descentralização e entregar para essa outra pessoa jurídica a titularidade do serviço. Vai entregar a titularidade do serviço. A Constituição Federal fala, a União vai tomar conta dessa parada aqui. E a União pode entregar isso para alguém. Alguém quem? Uma integrante da administração pública indireta. Então aqui nós temos a União criando os Correios, empresa brasileira de Correios e Telégrafos, que vai desempenhar... Deixa eu tirar esse correio daqui de dentro. Criando os Correios, pessoa jurídica de direito privado, que vai desempenhar o serviço público que agora é de titularidade dele. Veja bem. Na descentralização por outorga, na execução indireta por descentralização por outorga, ocorre a transferência da titularidade e da execução. Então aqui nós temos titularidade mais execução do serviço transmitidos da União para os Correios, para a empresa brasileira de Correios e Telégrafos. Onde que fica a União nessa história toda, se a Constituição Federal falou que era dela a incumbência de cuidar do serviço postal? Ela vai promover a fiscalização, vai costurar por aqui, ó. Nós vamos fazer uma outra seta daqui, de mão dupla, em que a União vai promover a fiscalização da prestação adequada do serviço pela pessoa jurídica que ela criou. No caso, ela autorizou a criação por lei. Entendido isso? Fiscalização por outorga. Aliás, execução de serviço por descentralização por outorga. A entidade pública, a entidade política cria ou autoriza a criação de uma nova pessoa jurídica integrante da administração pública indireta por lei e dá para essa pessoa a titularidade do serviço público que seria dela. E essa pessoa vai se tornar titular e incumbente de executar o serviço. Titularidade mais execução. E a União vai ficar numa posição acima, realizando o controle externo dessa pessoa jurídica para ver se o serviço público está sendo realizado de maneira adequada. Descentralização por outorga. É assim que vai cair na sua prova, tá? Além disso, além da descentralização por outorga, nós temos a possibilidade de descentralização por delegação ou colaboração. Na descentralização por delegação ou colaboração, nós temos a União, aqui, de novo, com o serviço de telefonia. E a União mantém para ela a titularidade. Ela fica titular. Titularidade do serviço. E simplesmente delega a execução desse mesmo serviço a quem? A um particular. Quem que é o particular aqui? A Oi, a Vivo, a TIM, a Telefônica e assim vai. Quem que é o dono do serviço de telefonia ainda? É a União. Ela mantém a titularidade. Ela simplesmente, por meio de um contrato administrativo, concede o uso para os particulares. Tranquilo isso? Então, na execução indireta, a descentralização do serviço público se dá
por delegação e colaboração, ocorrendo simplesmente a transmissão da execução do serviço. A titularidade é conservada com o poder público. Beleza? Isso cai muito na prova, então preste muita atenção nessa diferença entre as duas situações. Tá. Dito isso, seguimos. Agora nós vamos falar especificamente das modalidades em que se dá a execução indireta por descentralização, por colaboração. Esse contrato, esse vínculo entre poder público e executor do serviço público que seria de competência do poder público. E para isso a gente tem que falar necessariamente de concessão e permissão de serviço público. Concessão e permissão de serviço público, que são formas pela qual o Estado transfere ao particular o exercício de um serviço público, ele tem que prestar esse serviço público em nome do Estado, por meio de uma relação, e essa relação é uma relação contratual, como nós vamos ver. Quem autoriza isso? A Constituição Federal, em várias passagens, autoriza essa delegação por meio de concessão e permissão. Só que o principal dispositivo é o artigo 175, que trata especificamente dos serviços públicos. O artigo 175, que está lá na ordem econômica, trata especificamente dos serviços públicos. E ele veio regulamentado a nível infraconstitucional pela Lei 8987 de 95. Se essa lei estiver expressamente indicada no seu edital, você vai ter que lê-la de cabo a rabo, tá? Porque aqui nós vamos tratar dos principais aspectos para que você entenda o funcionamento da lei, para que você capte a essência. Mas as minúcias, obviamente, nós não vamos poder tratar de todas aqui, nós vamos tratar de algumas. Se ela não estiver expressa no seu edital, não precisa se preocupar com a sua integralidade, beleza? Vamos lá. Concessão e permissão de serviço público, está aqui a base legal, já vou passar para o próximo slide. Essa lista de coisas aqui, são conceitos trazidos pela própria lei. São conceitos trazidos pela própria lei. Então é por isso que nós não vamos, e os autores também não se preocupam, nos preocupar em saber o que o autor disse, o que não disse, porque a lei diz o que é. Então a lei dizendo o que é facilita muito a nossa vida e evita esse tipo de discussão doutrinária. De saber, um fala isso, outro fala aquilo, posição tal, corrente tal. Então aqui nós vamos ficar com o texto da lei. O que a lei diz que é, vai ser para nós o que é. Beleza? Então o artigo 2º da Lei 8987 de 95 trata dos conceitos. E esses conceitos são dessas figuras aqui. Primeiro, quem é o poder concedente? Quem é o poder concedente? É a pessoa política, ou seja, União, Estados, DF e municípios competente. Competente para quê? Competente para prestar o serviço público. Então só vai poder conceder para um particular, por meio de uma delegação, por meio de uma colaboração, o poder que tiver a competência para exercer aquele serviço público. Então, por exemplo, o Estado não pode conceder um serviço da União. Isso é óbvio. Então, nós temos aqui o poder concedente como a União, Estados, DF e municípios, integrantes da administração pública direta, que seja competente para a prestação do serviço que está sendo objeto da delegação, que está sendo objeto da concessão ou permissão. Tá. A lei vem e conceitua também a concessão de serviço público. A concessão de serviço público, ele conceitua como a transmissão, a transferência da execução de um serviço público do Estado para o particular, mediante, aí aqui eu vou colocar só os principais elementos. Licitação, olha só, licitação na modalidade concorrência, a parte que o concessionário que receberia essa concessão, ele estabelece que tem que ser uma pessoa jurídica ou consórcio de empresas, não pode ser pessoa física, tá? Para a concessão de serviço público não pode ser pessoa física. Então só uma pessoa jurídica ou consórcio de empresas, e ele vai além, diz que tem que assumir o risco, vai desempenhar a atividade por sua conta e risco,
E essa pessoa jurídica e esse consórcio de empresas tem que ter capacidade de exercer essa atividade por sua conta e risco. Certo? Tem que demonstrar essa capacidade. Além disso, licitação na modalidade de concorrência, a pessoa jurídica ou consórcio de empresas, a concessão de serviço público tem que ser por prazo determinado. Qual é o prazo determinado? A lei não fala, tá? A lei não fala, simplesmente fala que tem que ter um prazo. Tranquilo? Além da concessão de serviço público, a própria lei traz uma segunda modalidade de concessão, que seria a concessão de serviço público precedida de execução de obra pública. É esse nome mesmo. Alguns autores, antes da Lei 8987, chamavam essa concessão de concessão de obra pública. Mas agora ela está vindo com esse nome e é com esse nome que pode ser que apareça na sua prova. Concessão de serviço público precedida da execução de obra pública. Qual que é a diferença entre os dois institutos? A diferença é que aqui a transferência do exercício tem como precedente, temos dois objetos. O primeiro objeto é fazer uma obra, seja uma modificação, reforma, alteração, uma construção no todo ou em parte, qualquer tipo de obra. E junto com a realização dessa obra, vai o serviço público que vai ser executado depois. Então o cara faz a obra pronta, ele executa o serviço junto. E vai cobrar tarifa por esses serviços para ressarcir os prejuízos e para eventualmente obter lucro. Nos dois casos, nós teremos cobranças aqui de tarifas. Então, concessão de serviço precedida de execução de obra pública, os requisitos são os mesmos, acrescido apenas da obrigatoriedade de termos uma obra precedente. Essa obra não precisa ser do zero, não precisa ser uma obra nova, pode ser reforma, pode ser total, parcial, pode ser qualquer tipo de modificação, qualquer obra mesmo. No conceito, na acepção pura e simples de obra pública. E por fim, nós temos a permissão de serviço público, também conceituada no artigo 2º. A permissão de serviço público, na concessão, ele fala que nós temos um contrato. Fala que é um contrato administrativo, não fala qual tipo de contrato que é. Na permissão, vou tomar a liberdade de puxar para cima aqui, tá? Para ficar mais, para a gente ter um pouco mais de espaço. Na permissão, ele fala assim: é um contrato, portanto, é contrato de adesão. O que é um contrato de adesão? Contrato de adesão é igual ao contrato de banco. Contrato de adesão é aquele que já vem com todas as cláusulas prontas, estipuladas por uma só das partes e não é passível de negociação pela outra. Ou você assina ou você não assina. Então você simplesmente, a você, somente vai ser deferido concordar ou não. Beleza? Aderir ou não. Então, o contrato de permissão é contrato de adesão. Segunda situação, também ele precede necessariamente de licitação. Só que ele não fala a modalidade, tá? Então pode ser qualquer modalidade de licitação. Terceira situação, terceira característica, a título precário. Precário. O que significa precário? Significa provisório. Provisório, que pode ser revogado a qualquer tempo. Revogável. Revogável a qualquer tempo. Você já tem condição de me dizer o que é uma revogação de um ato. A revogação é a retirada de um ato do mundo jurídico por questões de conveniência e oportunidade. Nada a ver com legalidade. E aqui, em regra, a doutrina afirma que a permissão não possui prazo. Não possui prazo. Por quê? Porque ela é precária, pode ser revogada a qualquer tempo. Mas, o que Eli Lopes Meirelles chama de permissão condicionada, poderia vir com um prazo específico. E nesse caso, caso a administração pública opte por revogar a permissão, revogável a qualquer tempo, ela revogar antes do prazo que ela mesma estipulou, teria que indenizar o particular. Tá? Então, diferenças básicas entre concessão de serviço público e permissão de serviço público. O contrato, que aqui nós não temos necessariamente o contrato de adesão, na permissão, contrato de adesão. A forma de licitação, que na concessão de serviço público a licitação tem que ser pela modalidade de concorrência e na permissão pode ser qualquer modalidade. A concessão de serviço público não é precária, tem que ter prazo determinado, não é revogável a qualquer tempo.
e a permissão é precária, revogável a qualquer tempo e não possui prazo determinado exatamente por isso. Então essas são as principais diferenças entre a concessão de serviço público e a permissão de serviço público. Tá. Em relação à concessão agora que nós vamos tratar, que é o que está mais explicitado, depois a lei simplesmente fala que a permissão vão ser aplicadas o que for cabível, nós temos a licitação na modalidade, já falei, concorrência, e aqui só uma ênfase nos possíveis concessionários. Então podem ser concessionários só pessoas jurídicas. Deixa eu voltar aqui, ó. Na permissão, pessoas físicas e pessoas jurídicas. E aqui não tem consórcio de empresas. A permissão não tem consórcio de empresas. Permissão, pessoas físicas ou jurídicas. Concessão, só pessoas jurídicas ou consórcios de empresa. Isso aqui também é questão que normalmente gosta de aparecer. Tá? Voltei, falei o que ia cair, eu ia ter esquecido, e voltamos aqui. Modalidade da licitação, modalidade concorrência, né? Concorrência. Licitação na modalidade concorrência. Os possíveis concessionários de concessão de serviço público, pessoas jurídicas, consórcios de empresa, desde que demonstrem a capacidade para o exercício da atividade que está sendo concedida por sua conta e risco. O serviço é público, vai ser regrado por meio de um contrato administrativo, mas a empresa, a pessoa jurídica que se tornar concessionária de serviço público, ela vai desempenhar aquela atividade por sua própria conta e risco. No instrumento tem de ser fixadas tarifas que sejam suficientes para remunerar condignamente o serviço público que está sendo prestado. Tranquilo? Então aqui nós temos alguns requisitos para a concessão. A modalidade tem que ser concorrência. Os possíveis concessionários são pessoas jurídicas ou consórcios de empresas que demonstrem necessariamente a capacidade para o exercício daquela atividade, daquele serviço público, por sua própria conta e risco. Aqui nós temos os critérios de julgamento da licitação. Os critérios que serão adotados para o julgamento da licitação envolvendo a concessão de serviço público. Isso aqui é a transcrição de um artigo, do artigo 15 da Lei 8987 de 95, que até aqui, ó, é a sua redação originária. Daí depois, para corrigir eventuais distorções, veio uma lei nova e incluiu esses outros 4 incisos para melhor identificar quem vai ser o ganhador da licitação. Então vamos lá. Quem vai ganhar a licitação? Quais são os critérios que podem ser adotados? Primeiro, menor valor da tarifa do serviço público a ser prestado. Então, com a proposta ofertada, o pretenso concessionário já tem que informar quanto que ele cobraria por aquele serviço prestado. Então a tarifa aqui, que é o preço público, nada tem a ver com taxa, que é a remuneração do trabalho do serviço público prestado pelo concessionário. Então, menor valor da tarifa a ser prestado. Segundo, maior oferta. Aqui é casos em que se paga para o poder público, a concessionária, a pretensa concessionária oferece um valor em dinheiro para o poder público para poder exercer aquela determinada situação, aquela determinada atividade. Nos casos de pagamento ao poder concedente para a outorga da concessão. 3, a combinação dos dois acima. Era o que era a redação originária. Daí depois veio a lei e alterou e incluiu a combinação de 2 a 2, 1, 2 ou um inciso 7 aqui embaixo. Aí na sequência, melhor proposta técnica, e daí aqui entra a qualidade do serviço prestado, né? Melhor proposta técnica, com preço fixado no edital. 5. Melhor proposta em razão da combinação dos critérios de menor valor da tarifa do serviço público a ser prestado com o de melhor técnica. Então nós temos a melhor técnica e a combinação de melhor técnica com melhor preço. 6. Melhor proposta em razão da combinação de critérios de maior oferta pela outorga, tem que pagar mais para ter a outorga da concessão, com a melhor técnica. Paga mais e tem a melhor técnica. E 7. Melhor oferta de pagamento pela outorga após a qualificação das propostas técnicas. Esses são os critérios de julgamento da licitação. O contrato de concessão, ele tem como característica, tudo em nome do interesse público, tá? A possibilidade de mutabilidade da concessão. E a mutabilidade da concessão, ela diz respeito
há possivelmente dois aspectos, tá? Não que ela vai ter, não que a mutabilidade esteja presente nesses dois aspectos, mas o contrato de concessão ele pode ser analisado pelo menos por dois aspectos. Primeiro, o aspecto econômico que diz respeito ao preço combinado, ou para o concessionário pagar para a administração pública ou a tarifa que ele vai receber. E o segundo, aspecto regulamentar. A mutabilidade é a possibilidade de alteração das regras do jogo depois do contrato assinado, depois da licitação realizada, depois do edital já ter vinculado as partes e a coisa está rolando. Então a mutabilidade é a possibilidade de alteração do panorama no contrato. Então está escrito uma coisa, nós vamos ter que mudar para fazer outra. Isso é possível? É possível, desde que obedecidas algumas situações. Em relação ao aspecto econômico, a doutrina entende que não é possível mudar. Tá? Simplesmente mudar. Falou, olha, a administração pública vai te pagar, mas vai te cobrar mais agora para você ter essa outorga. Ou a administração pública vai te impor a cobrança de tarifas menores pela sua simples vontade. Isso não pode. Então a remuneração do serviço do concessionário não pode ser livremente alterada. O que pode ser alterado pela administração pública, lógico, caso de demonstração de interesse público superveniente. Interesse público é o regime regulamentar pelo qual o cara está sujeito. Então o cara vai ter que desempenhar a sua atividade e o regime que regulamenta essa atividade vai poder ser alterado pela administração pública, lógico, em nome do interesse público e não ao seu bel sabor. E claro, se isso implicar numa situação mais gravosa para o concessionário, ele vai poder ter, em nome do equilíbrio econômico e financeiro do contrato, um ajuste no valor da remuneração, um ajuste no valor das tarifas. Então imagine que a União venha e altere um contrato no meio do caminho e isso cause uma situação mais onerosa para o particular, no caso o concessionário de serviço público. Então ele vai poder ter direito, em nome do equilíbrio econômico e financeiro do contrato, de um reajuste na parte econômica para compensar os danos que ele está sofrendo na parte regulamentar. Nós temos também, por conta dessa supremacia que o poder concedente tem na relação entre a concedente e concessionário, a possibilidade de intervenção do poder no concessionário. Então nós temos concedente intervindo na atividade do concessionário. Quando que isso vai ser possível? Quando a administração quiser, quando o poder público bem resolver. Não é bem por aí. Isso vai ser possível em nome da adequada prestação do serviço público. A própria lei conceitua lá no artigo 6º o que é uma prestação de serviço adequada, para saber se o cara está fazendo certinho ou não está. E nessa hipótese, caso ele não esteja fazendo adequadamente a prestação do serviço, o poder concedente pode atuar, pode intervir na sua atividade. Como que isso vai ser realizado? Primeira coisa, nós temos um requisito formal para que isso seja feito. Tem que ter um ato do chefe do Poder Executivo. Respectivo, né? Chefe do Executivo, respectivo do que tem a competência da autoridade concedente, do Poder concedente. Então, no caso federal, nós vamos ter que ter um decreto do Presidente da República, determinando a intervenção do concedente na concessionária. Então, autorizada, o poder concedente já vai tomar posse de tudo aquilo ali e vai tocar o serviço como se fosse dele. E, por conta disso, a lei estabelece a obrigatoriedade de, no prazo de 30 dias, se abrir um procedimento administrativo para se apurar as irregularidades que a concessionária está sendo acusada. A prestação inadequada do serviço. Então, sai um decreto do Poder Executivo, o poder concedente entra na concessionária, toca o serviço e tem um prazo de 30 dias para instaurar um procedimento administrativo. Esse procedimento administrativo tem um prazo de 180 dias para ser concluído e pode tomar duas conclusões. Uma, o cara realmente está em falta, o serviço não está sendo prestado de maneira adequada, o que vai implicar no desfazimento do contrato. E a segunda, não tem nada de errado, vamos devolver a administração da concessionária para ela e ela vai tocar na execução desse serviço público. Beleza? Seguimos então. Agora nós vamos tratar das hipóteses de extinção da concessão. Hipóteses de extinção da concessão. Nós temos na Lei 8987, de 95, 6 hipóteses de extinção da concessão. A primeira é a natural, né, que deveria ser a única existente, que é o termo final do prazo. Então, como toda concessão de serviço público tem prazo definido, logo, chegando ao final do prazo, essa concessão está extinta.
Tranquilo? Sem nenhum ato, sem nenhuma manifestação, expirado o prazo, essa é a posição majoritária da doutrina, que não precisa de nenhuma manifestação explícita para acabar o contrato. Então, chegou no final do prazo, temos o final do contrato. Segunda hipótese, hipótese de anulação. Você já está familiarizado com essa palavra. Então, a anulação sempre vai dizer respeito à ilegalidade. Ilegalidade. Sempre que no procedimento de concessão, desde a licitação na modalidade de concorrência, se verificou alguma ilegalidade no procedimento, será caso de anulação. Certo? Lembrando que no caso de anulação, a ilegalidade, nós temos os efeitos ex tunc, portanto, retroage a data. É como se aquilo nunca tivesse existido porque a ilegalidade não permitiria que aquilo existisse. Terceira hipótese, hipótese de rescisão. E aqui é interessante que normalmente a gente pensa em rescisão como é no nosso dia a dia mesmo. Rescisão é o descumprimento de uma parte que enseja o desfazimento do acordo, em qualquer das partes. Só que a Lei 8987 estabelece a rescisão como de iniciativa do concessionário. O que é interessante porque ele traz dois institutos distintos. A rescisão como iniciativa do concessionário e a caducidade para a iniciativa do concedente. Então a rescisão vai ser por conta de quem? Do particular que está executando o serviço público. E aqui eu trouxe o apontamento da exceptio non adplendi contractus. Por quê? Porque nós temos a aplicação desse princípio aos contratos administrativos. E esse princípio diz que, mesmo que a administração pública não esteja cumprindo com a sua parte no acordo, o particular não pode simplesmente parar de executar o serviço público, porque nós temos o princípio da continuidade do serviço público. E, ainda com esse princípio, em casos de causar inviabilidade do exercício da atividade, no caso de causar grave lesão à parte, ele vai poder recorrer ao judiciário e pedir que esse contrato seja desfeito. Isso tem encontrado guarida em algumas hipóteses na jurisprudência dos tribunais. Tá? Então, regra, ele não pode simplesmente parar de executar o serviço e rescindir o contrato administrativamente por conta própria. Não pode, por quê? Princípio da continuidade do serviço público, aplicação da exceptio non adplendi contractus. A exceção do contrato não cumprido não pode simplesmente obstar o prosseguimento do serviço público. Mas ele pode se socorrer nas vias judiciais, dizendo que ele está sofrendo prejuízo, que o poder público já não paga ele, que ele não tem repasse de verba há muito tempo, que está sofrendo prejuízo, que está inviável o prosseguimento das atividades por conta desses descumprimentos do poder concedente. Aí ele vai poder tentar judicialmente essa rescisão do contrato de concessão. Tá. Próxima hipótese, caducidade. Aí aqui eu trouxe as hipóteses trazidas pela lei em que permite ao poder concedente, aqui sim, caducidade é no caso de descumprimento pelo concessionário, pelo particular, aí o poder concedente vai lá e rescinde o contrato. Rescinde não, né? Aplica a caducidade ao contrato. As hipóteses trazidas pela lei. 1. O serviço estiver sendo prestado de forma inadequada ou deficiente, tendo por base as normas, critérios, indicadores e parâmetros definidores da qualidade do serviço. 2. O cara está fazendo errado, está fazendo mal feito, está fazendo de forma inadequada, deficiente. 2. Concessionária descumprir cláusulas contratuais ou disposições legais ou regulamentares concernentes à concessão. O cara está com ilegalidade, ou não está cumprindo o contrato ou não está cumprindo a lei. 3. Concessionária paralisar o serviço ou concorrer para a paralisação, ressalvadas as hipóteses decorrentes de caso fortuito e força maior. 4. Concessionária perder as condições econômicas, técnicas ou operacionais para manter a adequada prestação do serviço concedido. O cara não quebrou propriamente dito, mas já não está dando conta de prestar o serviço de maneira adequada. 5. A concessionária não cumprir as penalidades impostas por infrações nos devidos prazos. 6. A concessionária não atender à intimação do poder concedente no sentido de regularizar a prestação do serviço. Você vê que não é automático, né? Ah, está prestando de forma inadequada? Não. Vamos ver. Notifica o cara para que ele comece a cumprir direito, para que ele regularize a prestação do serviço. E ainda assim ele não cumprir, aí aplica-se a caducidade. E 7. A concessionária não atender à intimação do poder concedente para, em 180 dias, apresentar a documentação relativa à regularidade fiscal no curso da concessão na forma do artigo 29 da Lei de Licitações. Tá. Além da caducidade desses institutos que nós vimos que ensejam a extinção do contrato de concessão, nós temos a possibilidade de encampação. A encampação, o poder público concedente vai lá e pega a estrutura do concessionário para ele continuar tocando o serviço.
Só que nessa hipótese não é a mesma hipótese da intervenção, porque lá tem a possibilidade disso ser devolvido, porque vai ser feita uma investigação. Na intervenção do poder concedente no concessionário, nós temos a finalidade de investigar se o serviço está sendo adequadamente prestado. Na encampação, não. Aqui nós temos um interesse público superveniente que justifique a retomada dessa estrutura física e da prestação desse serviço pelo próprio Estado. Só que ele depende de dois requisitos, e normalmente é isso que é cobrado na prova. Precisa de lei específica autorizando a encampação e que seja feita a indenização prévia. Indenização prévia. Então, o poder público não é simplesmente chegar lá e pegar para ele. Tem que ter uma lei específica autorizando a encampação e realizada a indenização prévia à tomada da estrutura. E a falência e extinção da concessionária também implica na extinção do contrato de concessão. Aqui aplicando, em alguns casos, a lei de falência, em outros não. Mas é isso. Faliu ou se extinguiu por qualquer forma, a concessionária também estará extinto o contrato. Por fim, aqui não é causa de extinção do contrato, aqui nós estamos falando de um efeito da extinção do contrato, que é a reversão dos bens. A reversão dos bens. Os bens da concessionária podem ser revertidos em favor do poder concedente, ressalvada a possibilidade de indenização caso não tenha sido suficiente a remuneração do serviço público para a quitação dos investimentos realizados. Veja bem, quando a concessionária assume a prestação do serviço público, ela tem que promover uma estrutura. E essa estrutura demanda gastos e ela vai se ressarcir desses gastos por meio da cobrança de tarifa. Caso venha uma extinção precoce do contrato, pode ser que as tarifas não tenham sido suficientes para amortizar o investimento dessa empresa. Então, nesse caso, o poder público simplesmente concede, depois toma de volta e pega todos os bens, reverte todos os bens em favor da pessoa jurídica que concedeu, seria uma forma indireta de confisco. E isso não é permitido. Então, caso haja essa ausência de equivalência, de amortização equivalente dos bens que foram revertidos em favor do poder concedente, vai ser cabível em favor da concessionária uma indenização do equivalente. Tranquilo? Então, esses são os principais aspectos relativos à concessão de serviços públicos. Lembrando que aqui nós não abordamos a parte de PPPs, as parcerias públicos-privadas, tratadas na Lei 11.079, que você vai ter que estudar num outro momento, caso isso seja cobrado para a sua prova. Aqui nós estamos tratando exclusivamente das concessões de serviço público, principais aspectos, e das permissões de serviços públicos, como nós tratamos no começo da aula. Beleza? Então é isso aí, a gente fica por aqui. Um grande abraço para você e até a próxima.